obrigado aos músicos, ao coral. Aprender a palavra de Elohim cantando se torna algo prazeroso e algo muito mais didático, né, e pedagógico. Vocês vão ver que a música é a música que fala de Pêssar. Nós já estamos em Pêssar. Atentem-se para o detalhe, nós já estamos em Pêssar. Pêssar chegou. Leonardo, mas é 1º de abril Pêssar esse ano. Pêssar já chegou, tenho certeza disso. Hoje nós vamos falar da Parashá Vaerá, segunda porção da Torá do livro de Shemot, do livro do Êxodo, compreendida entre os capítulos 6, versículo 2 até o 9:35. O livro de Shemot, como nos foi ensinado semana passada, ele é um livro particular, é um livro próprio dentro da Torá, que não vai falar de um êxodo, porque o conceito de êxodo, como nos foi ensinado, não contempla, porque êxodo é uma ação limitada no tempo, o qual o livro de Shemot não narra. A saída do Egito, descrita no livro de Shemot, ela é atemporal. Ela vive enquanto houver gerações para serem libertas daquilo que as sequestra, daquilo que as cativa, daquilo que as prende. Então nós aprendemos que o que conecta os pais a essa geração são os nomes daqueles que descem ao Egito. Assim foi inaugurado o livro de Shemot na semana passada. A Parashá carrega o nome de um verbo. O verbo é o verbo ver, lirot. Aqui o verbo flexionado se encontra na forma vaerá, e apareci, e vi, e me revelei. A palavra na sua flexão raá, o verbo, pode ser usada como aconselhar causa, pode ser mostrar-se. E aí é a forma como a maioria das traduções tem, e eu me mostrei, e eu apareci, eu me fiz ver, né? Também pode significar ver os outros, espiar, encarar, pensar, aconselhar a si mesmo, aprovar, contemplar, observar, considerar, discernir, desfrutar, ter experiência, olhar ou prestar atenção. Então vocês vejam que é uma raiz verbal muito ampla. E quando nós temos raízes verbais amplas, nós temos que ter o cuidado de saber que o fato de uma determinada tradução ter usado por compreensão ou contextualização uma determinada definição do verbo, não quer dizer que Adonai escreveu este trecho da Torá dentro da limitação de quem o traduziu. Então isso é um ponto importante, porque se eu tenho uma palavra que inaugura uma parashá, que ela significa exclusivamente um assunto, nós temos que entender que Adonai quer falar especificamente num ponto de bater na cabeça do prego com um martelo até nós entendermos. Quando ele amplia, quando ele abre um leque, nós temos que tomar o cuidado de reverenciar Adonai e saber que humanamente nós não temos como restringir a voz dele para falar conosco dentro de um mesmo texto. Então isso é algo que nós temos que ter muito cuidado. Engavetar a Torá, sua compreensão, ela é uma atrocidade contra a sacralidade da palavra de Adonai. Mas também tentar reinterpretá-la ao bel prazer é violento da mesma forma. Conforme os comentaristas da Torá enfatizam, a revelação do nome divino, o Yud-Rei, Vav-Rei, o tetragrama, ele ocorre aos descendentes e não aos patriarcas, como nós vimos aqui na própria leitura da Parashá. E não tem como propósito apenas uma revelação. Não é uma situação, pastora Sandra, que surge um fato novo, inédito, e ele fica registrado como um fato novo, inédito. Como, por exemplo, se houver um terremoto na cidade de Vitória, é uma revelação, um fato novo, mas que pode não passar de um fato isolado, um fato que vai ter talvez um marco, na data tal houve um terremoto em Vitória, coisa que nós nunca tivemos conhecimento de que tenha acontecido. Então o nome de Elohim ser revelado na Parashá
não dá para nós a limitação da compreensão apenas de uma revelação, mas uma assinatura antecipada e um anúncio público aos povos de que seu nome é único. E a partir deste nome, provoca o reconhecimento humano a respeito deste aspecto. É um nome único, porque não há outro Deus no universo. Então, aquilo que estava restrito à família, à intimidade de Abraão, Isaque e Jacó, a parentela biológica, agora se torna em escala universal. Olha que eu não me restringi a mundial, eu disse universal, porque até as estrelas tremem com o nome de Adonai. E atemporal. A cada geração que conhece este nome, o poder que vem por trás dessa revelação é algo único. Existe apenas um Deus sobre a face da terra. E isso pode parecer algo de pouca monta, mas isso é um divisor de águas dentro da humanidade em suas gerações. Abraão, quando é o inaugurador da visão bíblica de monoteísmo, falar uma palavra bem pedagógica, Abraão enfrenta problemas em âmbito familiar. Qual o primeiro problema que ele enfrenta quando ele descobre o monoteísmo? Sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu vou. Como os jovens hoje, né, pastor, gostam de dizer, se joga, né? Vai. Lick. Só que ele causa outros problemas. O filho primogênito, biologicamente, não necessariamente vai ser o seu sucessor. E isso é lançado em face de Isaque e de Jacó ao longo dessas duas gerações que o sucedem. Então, a revelação do nome divino como algo nessa magnitude é um criador de divisão no meio onde isso é revelado. Porque terão os partidários do monoteísmo e os apartidários do monoteísmo. E isso não se mistura. Convivem, mas não se misturam. E a convivência é obrigatória. Observem que a libertação física dos hebreus não poderia limitar o entendimento das nações daquele tempo e das futuras sobre o real propósito do Criador do universo se revelar nominalmente à humanidade. Só o Êxodo não limita o poder desta revelação, mas ele torna evidenciado, porque a cada ano nós celebraríamos o Pêssar, então você sacraliza um ato eternamente. Ele não morre, a história não morre, a revelação não morre. Porque o grande ponto do Pêssar, nós sempre olhamos da parte dos favorecidos. Nós fomos libertos da escravidão. Mas nós deveríamos olhar Pêssar como a humanidade sendo informada da existência de um único Deus, criador de todas as coisas. Isso é um impacto comparado a um meteoro se chocando com a Terra, podendo provocar a extinção de seres vivos, do próprio planeta, da vida humana. Por quê? Porque nossos pais ensinam que a redenção em Egito não é a redenção do Egito, é a redenção em Egito, ou no Egito, era principalmente uma liberdade espiritual, que permite ao hebreu, leia-se, o servo deste Deus único, servir a Adonai sem a interferência do paganismo, mesmo que misturado aos povos pagãos. Isso não sou eu que escrevi, isso são os nossos pais que escrevem. O impacto da revelação divina eleva uma possibilidade diante do homem que outrora não existia, de que eu e você, se formos servir fielmente a este Elohim, alcançaremos esta vida plena diante dele em meio a uma vida pagã, sem se misturar com ela, mas em meio, não se isolando dela. Em última análise,
A redenção física, que foi o ato de sair do Egito, de um povo, acontece para fazer a redenção espiritual possível e crível. E isso precisa acontecer primeiramente no interior do homem em terra estrangeira. O ato de saída do êxodo é para fazer eu e você aderirmos ao fato de que pode haver uma liberdade muito maior prometida pelas Escrituras. Então o êxodo precisa acontecer. Ah, Leonardo, aconteceu há 3.500 anos com Moisés. Eu vou repetir. Ele precisa acontecer geração após geração, para que nós creiamos que existe uma liberdade em âmbitos espirituais muito mais sublime e valiosa do que a liberdade física. Nós começamos a falar disso em outros termos e adaptado a uma necessidade e de momento, lá no presídio, no primeiro dia da semana. Foi ou não foi, pastora Sandra? Precisa se crer. Por isso que precisa haver o ato da libertação física. É um câncer que você é curado. É uma enfermidade da alma que você é liberto. É um filho que você não podia ter que você tem. É uma prisão familiar que você torna-se liberto. É um emprego que te aprisiona que você se torna liberto. Este pequeno ato físico, ele só precisa existir para que eu e você possamos crer que uma libertação maior se impõe sobre nós. Os rabis afirmam isso, pastora, categoricamente. É impossível... Ah não, peraí, eu pulei aqui. Cadê aqui? Essa redenção espiritual que tem valor maior do que o ato físico, segundo os rabis, é a capacidade, anotem isso aqui, anotem, escreve isso aqui, porque eu nunca tinha visto isso aqui, eu achei isso aqui muito bonito. A redenção simbolizada por Pêssar, na visão dos rabis da casa de Israel ao longo dos séculos, é a capacidade de servir ao Eterno de maneira plena, não é parcial, é plena, e com compromisso total, a ponto de não ter mais interesses pessoais no decorrer da sua própria vida. Isso é a liberdade espiritual de forma plena. Quando a tua e a minha vontade pessoal ficar sempre colocada em segundo plano, tendo a de Adonai ou a do meu irmão sendo colocada em primeiro plano, eu alcancei a plenitude da liberdade espiritual. Anota isso, porque vai fazer toda a diferença no curso da nossa vida. Quando eu quiser fazer uma análise, do meu patamar de liberdade espiritual que eu alcancei, a plenitude será o ponto máximo atingido de liberdade, e ela só se dá quando eu, ao longo do curso da minha vida, aprendo e aplico o serviço ao próximo ou a Elohim à frente de desejos pessoais em qualquer instância da minha vida. Então eu vou ler aqui que a Luzia pediu, do jeitinho que eu falei da primeira vez. Essa redenção espiritual, segundo os rabis, é a capacidade de servir ao Eterno de maneira plena, com compromisso total, a ponto de não ter mais interesses pessoais no decorrer da vida. Se eu e você atingirmos este patamar, nós somos plenamente libertos, nós refletimos o anseio e o desejo primário da existência do êxodo de Israel naquele tempo e da celebração anual de Pêssar. Aí eu me pergunto, quando eu vou celebrar Pêssar, pastora, e eu me preocupo com a roupa que eu vou vestir, com o cabelo que eu vou enfeitar, ou com a maquiagem na minha cara, e esqueço que uma parte dos que vão celebrar estão montando as mesas, carregando as coisas, estão na cozinha fabricando o alimento dias antes. Quando eu faço isso, eu celebro Pêssar por ideologia e não por crença na liberdade espiritual prometida pela festa. Porque eu coloco o meu interesse pessoal, de uma vaidade própria, de um desejo próprio, à frente de um trabalho básico, que é montar o ceder de Pêssar. Eu celebro ideologicamente o Pêssar. Os rabis
aprendizado, pastora, dos pais para nós filhos. Segundo eles ainda, pastora, é impossível uma pessoa alcançar redenção neste patamar sem o auxílio divino. O mérito próprio não tem vanguarda no ato. Não há. Porque em qualquer situação fora deste prisma, se não for Elohim o meu auxílio, de alguma forma o indivíduo trabalha para si mesmo em última análise. Se eu em algum momento entender que essa plenitude de liberdade espiritual tem uma participação mínima minha, e eu tiro de Adonai o auxílio inaugurador desta obra, eu falei, eu queria ter um filho e eu não posso. Adonai me dá o filho. Não é o médico que fez o tratamento de fertilização que te proveu o filho, foi Adonai que o autorizou te auxiliar. Se eu fui liberto de um vínculo familiar doentio, foi Adonai que me livrou. Porque o texto vai dizer aqui claramente em Vaierá, lido aqui agora, eu me lembrei do clamor do meu povo em Egito. O auxílio é e sempre será de Adonai. Botou sua esperança no Egito, inverteu o processo. A Haftará dessa paraxá, o Leomar está citando. Isso que nós estamos falando não deve ser visto como uma mera visão filosófica da vida judaica. Cuidado. Nossos pais erram muito na filosofia judaica, mas este ponto não é uma filosofia judaica de vida, mas uma reflexão profunda, íntima, de todo o ensinamento da Torá que culmina nas tão conhecidas palavras do nosso rabino. Presta atenção. Eu vou dar uma cadência aqui durante o ensino, porque eu só tenho de manhã, e eu quando vi, pastora, tem um monte de coisa para falar. Então eu vou tentar ir lendo os textos, vocês vão só anotando e vão me acompanhando. Marcos no capítulo 12, verso 28 ao 33, notem isto que nós estamos falando. Verso 28. Chegando um dos escribas, ou seja, um mestre da Torá, tendo ouvido a discussão entre eles, entre os discípulos de Yeshua, vendo como Yeshua lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Yeshua responde: o principal é Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, e amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de todo o teu ser, de todo o entendimento e de toda a força. Ele não respira para continuar. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Yeshua com isso coloca na vanguarda a plenitude de Pêssar, ao eu servir a Adonai e o meu semelhante antes de servir a mim. Essa é uma resposta de quem conhece Torá na experiência. O mestre nos ensinando. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade. Então ele não só viu que Yeshua citou a Torá, ele diz: Bemet, eu vi verdade na tua fala, eu sei que você experimentou o que falou. O escriba vê. A paraxá é Vaerá, ele aparece, Adonai se revela ao escriba naquele momento. Olha que coisa linda nós olharmos Yeshua e a paraxá. Nós podemos ver aqui a paraxá Vaerá sendo expressa 1500 anos depois. Adonai aparece para o homem e o convence disso daí. Olha o que o texto continua. E com verdade dissestes: Adonai é único e não há outro senão ele. E, olha lá, ele adere na visão de Yeshua, da unicidade desses dois mandamentos, e diz: e amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo excede todos os holocaustos e sacrifícios. Aqui houve uma adesão. Ele entende a liberdade de Pêssar numa fala de Yeshua, porque ele não viu o erro na fala, mas além da fala estar correta, ele viu a vida de Yeshua resplandecendo a fala que ele havia dito. Isso tem um poder imensurável. Quando você vê
uma pessoa ensinar algo a outra que parte de um âmbito filosófico, torna-se transferência de conhecimento apenas. Quando você vê o ensino sendo transferido da intimidade de um, atingindo a intimidade de outro, você vê Torá viva, você vê Adonai em face de você. Instrução, isso é vairá, é ver Adonai face a face. As pessoas ficam querendo ver numa limitação de uma questão física. Aqui você vê, você sente Adonai, você o penetra em verdade, como Yeshua nos ensinou aqui. Yeshua nada mais fez do que crer, aplicou, creu, Devarim 6, 4, 5, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, 5, a gente ora de manhã, de tarde, de noite, e Levítico capítulo 19, verso 18, ama o teu companheiro como a ti mesmo. Ele funde essas duas coisas, e o poder da fusão de dois versículos separados pelo tempo ganha verdade na visão do escriba, porque viu em Yeshua isso praticado, isso vivido. Ele viu, Yeshua não ensina filosofia, é uma conclusão óbvia, ele vive o que ele fala. A régua do nosso rabino Yeshua é a mais elevada nesse quesito. Não há rabino sobre a face da terra que atingiu uma régua, uma excelência, uma exigência de cumprimento nesse nível. Quando funde os dois maiores princípios da Torá de forma tão didática e acessível, que faz qualquer ser humano ser capaz de concluir que receber a redenção divina em Pêssar é uma consequência direta da abstenção de privilegiar todos e quaisquer desejos pessoais, antes pô-los à disposição de Elohim, dos povos e das nações. O escriba vê isso numa fração de segundo da fala de Yeshua. E nós estamos aqui hoje, Leomar, 2000 anos falando sobre isso. Esse é um poder que só a palavra de Adonai tem. Isso é o que define uma coisa chamada vocação sagrada de Israel. Ir aos povos, ir às nações, colocando Elohim como bandeira que vai adiante de você. Que provocou uma vinda messiânica precoce 2000 anos antes. Ele teve que intervir precocemente pela quebra da vocação sagrada em patamares outrora não vistos. Esse é um dos grandes pontos que o judaísmo, na sua filosofia, se perde. Não há previsão de duas vindas messiânicas. A Torá diz que ele virá uma vez. Ele intervém, ele desce para despertar alguns de dentro da casa, porque diz: eu vim senão primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para as nações. Ele não vem para as nações. O que Yeshua tem com as nações no seu breve tempo de passagem aqui, nós vamos chegar já, é ensinar Torá às nações. Vem a samaritana, ele ensina Torá. Vem a mulher sírio-fenícia, ele ensina Torá. Judeu não precisa ser ensinado de Torá, precisa aprender, praticá-la e aderir a ela. Então ele vem para despertar alguns, para dizer: a vocação vossa está esquecida. Ele precisa de uma intervenção precoce. A doença avançou muito rápido a ponto de não permitir uma vinda única para intervenção definitiva. Deles vem o Messias. A vantagem em ser judeu, sim, deles vem a Torá, deles vêm os profetas, deles estão as alianças, as promessas e o Messias. Paulo fala isso em Romanos, muito claramente. Não lembro o capítulo aqui, mas é Romanos 9. Romanos 9. Obrigado, pastor. Em Lucas capítulo 18, sedimentando isso daí, do verso 18 ao 23, observa esta famosa parábola, ou em hebraico como é melhor chamado, um midrash. Lucas 18, pastor. Um midrash famosíssimo, que todo mundo conhece. Teve um indivíduo que ficou aqui 2, 3 anos na casa e foi embora por não suportar confrontar esse midrash. E até hoje deve ser perturbado por isso. Verso 18 de Lucas 18. Perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O problema não é redenção.
Pêssar não fala de uma liberdade plena, redenção, salvação? E Yeshua lhe disse: por que me chamas de bom? Yeshua não aceitou um suborno afetivo para responder ao rapaz. A pergunta do rapaz indica que ele sabia que ele tinha muito a perder com a resposta. Então ele tenta primeiro afagar para a resposta não ser tão pesada. Mas Leonardo, se ele sabia que vinha uma patada de lá para cá, por que ele perguntou? Porque a perturbação na alma dele deveria ser algo que o perseguiu durante toda a vida. Em algum momento nós nos ajoelhamos e sucumbimos. A ferida dói demais. Perguntou-lhe Yeshua: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Elohim. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Sou cumpridor de Torá, sou judeu. E quando Yeshua ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, uma. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Ele está dizendo que para a tua liberdade ser plena, não só ser biologicamente legítima por descender de uma das tribos de Israel, entrega tudo, porque há algo maior há para ti. Uma liberdade plena, uma evasão de um Egito em âmbitos desconhecidos pela literatura, pela ideologia, pela filosofia. Ela é vivida e experimentada pelo homem. Mas ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Dos 10 mandamentos, 6 deles são um vínculo do homem com o seu semelhante. Honra teu pai e tua mãe, não matarás. Está aqui a ordem, ó. Não adulterarás, não dirás falso testemunho e não furtarás. Qual deles Yeshua deixou passar no aperto que fez ao jovem? Não cobiçarás. Yeshua viu a falta. A Bíblia é muito comum acontecer isso. Ele te diz o que tem, querendo saber o que não tem. Ele não vai dizer: ó, você cumpriu isso, mas isso... Quando ele diz que você cumpriu isso, indiretamente ele está dizendo que você falta cumprir um resto. Ele se apegou a algo que ele colocou numa balança e viu que valia mais do que o tesouro dos céus oferecido por Yeshua. Ele não observou a plenitude que a libertação prometida em Pêssar pode nos dar. E ele se acha que celebrou Pêssar uma vez só na vida, esse jovem rico? Ele celebrou toda a sua vida, mas ele não alcançou o patamar esperado para um hebreu legítimo. Não alcançou. No Shabat anterior, nós fomos ensinados a respeito da explosão demográfica dos hebreus. Ora, a ilustração de um jovem rico precisa ser multiplicada pelos milhões de hebreus pela face da terra, geração após geração. Uma explosão demográfica pelas gerações. Em terra estrangeira eles estavam como consequência da palavra divina sobre os 400 anos de distanciamento entre as gerações de Jacó, seus filhos e a descendência. Isso foi ensinado semana passada, a explosão demográfica e as consequências da explosão demográfica em Egito. Nesse mesmo ensino, fomos informados que o texto sagrado, pela primeira vez, refere-se a uma família de 70 almas como povo. Então, uma família, em 400 anos, se tornou um povo. Pela boca dos hebreus? Não, da de Faraó. A identificação de que eles se tornaram um povo veio da boca do estrangeiro. E a partir desse momento, seria essa a expressão preferida para citar os hebreus no Egito. Então vai dizer o tempo inteiro: o povo de Israel, o povo de Israel, o povo de Israel, Israel, Israel. E o Êxodo vai falando à torta e à direita. Também nos foi ensinado que essa explosão demográfica e a constituição de um povo moveu o coração dos egípcios contra os hebreus, passando a enxergá-los como uma ameaça existencial para a continuidade da linhagem faraônica sobre o Egito. Não foi esse o medo de Faraó? Eles vão crescer, vão se aliar com os nossos inimigos e vão tomar tudo que é nosso.
Nos foi ensinado também que a partir da assimilação afetiva que Moshe desperta pelos seus irmãos, ao vê-los em sofrimento, ele encontra o verdadeiro caminho para conhecer Adonai. Encontrou o seu povo, encontra o caminho para o seu Criador. Isso foi ensinado sábado passado. E assim a frase encontrar seu povo lhe faz encontrar direção, determinou o tom e começou a ecoar em nossos corações e assim permanece até hoje. Essa frase não saiu da minha cabeça. Encontrar seu povo lhe fez encontrar direção. Aí entramos na história de Ruth, das duas noras, ela e Orfa, noras de Noemi, e a escolha que cada uma faz, e por aí foi o desenrolar desse aspecto de encontrar direção quando encontra um povo. E o ponto alto é que duas moabitas encontram direção num povo que biologicamente elas não pertencem. Parece com a nossa história. A palavra povo, am, em hebraico, é um substantivo masculino que define pessoas, homens comuns, plebe. Vou falar de novo. Substantivo masculino para definir pessoas, um homem comum ou a plebe. Nos dias de hoje nós podemos dizer o povão. Concorda, Levi? O povão. Povos plurais, tribos e, por continuidade, a palavra povo, assume a ideia de estar unido, conectado e relacionado. Então não é apenas uma coletividade. Elas estão conectadas, unidas e relacionadas. Agrupamento de pessoas, pastora, com hábitos e costumes semelhantes. Daí a ideia de que um povo possui uma identidade própria. Gênesis 11, verso 6 diz assim: e o Eterno disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Era um povo único, com a identidade única, comunicando-se e relacionando-se para agredir Elohims com a construção de uma torre. O povo é um. Definição de povo interfere em coletividade, mais relacionamentos, intimidade, semelhanças. E agora não haverá restrição para tudo o que eles têm interesse em fazer. A própria Torá diz que se você tiver uma coletividade aderida, elas podem fazer tudo aquilo que elas desejam fazer. A partir desse conceito de povo, precisamos atrelar a Parashá Shemot, sábado passado, com a de agora, Vaerá. Capítulo 6, verso 2, abre lá agora. Vamos repetir a leitura aqui que foi feita pelos homens aqui mais cedo. Misericórdia. Êxodo 6, 2. Elohim fala a Moshe e lhe diz: eu, Adonai, Yud-Re Vav-Re, me fiz ver a Abraão, Isaque e Jacó como Elohim Todo-Poderoso, El Shaddai, mas sob meu nome, Yud-Re Vav-Re, eu não me fiz conhecer por eles. Eu também ergui meu pacto com eles, com os pais, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas residências, onde eles residiram. Eu também ouvi a lamentação dos filhos de Israel, que o Egito escraviza. Observa que o verbo está conjugado na sua forma presente. Eu vou ler de novo, para isso não passar. Eu também ouvi a lamentação dos filhos de Israel, que o Egito escraviza. Nesta geração agora, o nosso clamor pode ser ouvido porque o Egito nos escraviza, está escravizando. Não é uma história do passado, é uma alusão a tempos presentes. Eu me lembro de meu pacto. A explosão populacional hebreia precisa ser compreendida como a replicação de um modelo de servidor que é moldado pela Torá quando o ser humano se submete à vontade divina. A partir do momento que, através dos patriarcas, por isso que a salvação está nos patriarcas e em Yeshua,
A partir do momento que o molde vem dos patriarcas, a partir deste momento, a explosão populacional hebreia precisa ser entendida como necessária. Por quê? Para uma replicação de um modelo de servidor que é moldado pela Torá quando o ser humano se submete à vontade divina. O molde não pode ficar no passado, ele precisa ser replicado para haver continuidade. Então precisava ter uma explosão demográfica. Por que isso? Porque no molde de 12 filhos, um deu certo. Estou falando da família de Jacó. José foi o molde perfeito, que passou pelo que passou, mas botou a vontade divina e de uma nação que ainda não existia à frente da sua própria. Ele é o molde perfeito. Por isso que ele recebe dupla bênção quando os filhos são sequestrados por Jacó, Menaxê e Efraim. Ele é duplamente abençoado pelo benefício. Dessa forma, a Torá nos revela o dever do próprio povo hebreu em cativeiro, grava isso, em cativeiro, de multiplicar este molde para provocar uma reação divina que os conduzisse à libertação. O primeiro molde, José, provocou uma ação divina de guardar o povo, desce e se abriga no Egito. Agora, o molde replicado por 400 anos faz Elohim ouvir o clamor, nos tira de Egito. Se não houver molde a cada geração, não há libertação. Porque é o clamor do molde perfeito que faz vir a ação divina de libertar o homem. Senão não haverá. A Torá descreve 4 verbos para autenticar o mérito dos hebreus. Aqui o hebreu tem mérito. Presta atenção. Mas ele não é sagrado. Nós temos que diferenciar o mérito. Ele é necessário para que a nossa voz seja ouvida pelo clamor divino. Mas ele não é sagrado. Porque ele não é regido ainda por um homem aperfeiçoado, cumpridor de sacralidade. Mas ele é o escravo clamando por libertação. Ouve isso aqui. A Torá descreve 4 verbos para autenticar o mérito dos hebreus em Egito e, por consequência, fez Elohim se lembrar deles. Shemot 1:7. Os filhos de Israel frutificam, abundam, se multiplicam e se revigoram. Meod, meod, muito, muito. A terra fica repleta deles. 4 verbos. O sujeito está em cativeiro, pastora, resiliente, da prisão, ali física, mas ela pode ser um cativeiro espiritual, emocional, físico também. Você está resiliente, é diferente do que esperneia revoltado com Elohim. Estou falando de servo, não se aplica aos que esperneiam. Estou falando daquele que abaixa a cabeça e passa os dias de cativeiro resistindo na presença de Adonai. Este grito por liberdade é feito em 4 atos. O primeiro deles, o verbo é parar. Parar é o verbo que define, seja frutífero. É uma ação que visa dar fruto, ser fecundo. Porque pode parecer que são sucessões de 4 verbos sinônimos, e não são. Cada um faz parte de um grito que precisa ser dado em cativeiro, cada um do seu jeito, da sua maneira, mas Elohim, vendo a verdade e a sinceridade no coração, ele vai lembrar da promessa que fez a mim e a você. Se nós não dermos o grito lá de dentro do cativeiro, a porta da jaula abre e o leão não sai mais, lembra disso. O primeiro ato, frutificar, parar. Ele pode ser aplicado, do ponto de vista gramatical, em 2 seções. Vamos dividir as seções. Primeira delas, a homens e animais. Deve ter umas 80 passagens da Torá e do Tanar que refletem esse verbo usado da mesma forma que em Êxodo capítulo 1, verso 7. Mas eu quero levar vocês a Gênesis 26, 22. Abre lá. Eu preciso passar texto a texto para vocês entenderem o peso que é nós gritarmos, porque é a história dessa casa.
é a história individual de cada um de vocês, me incluindo neste grupo, que pode alcançar um direito universalmente dado por Elohim. E partiu dali, cavou outro poço. Quem? Isaac. E não porfiaram sobre ele. Por isso, chamou seu nome Rehovot e disse: porque agora nos alargou Adonai e crescemos nesta terra, frutificamos. É o grito em cativeiro, em terra estranha. Rehovot, agora temos lugar, crescemos, frutificamos, expandimos, mas ainda não é o ato final da libertação. Passa as páginas para trás, Gênesis 8. Eu quero que vocês gravem muito bem isso aqui agora. Verso 17. Noa, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que parar sobre a terra. Parar é também arrastar-se. A definição dos répteis como seres que se arrastam foi dada porque a confluência da raiz hebraica significa ser muito frutífero. Não pode ser comido. Não pode desaparecer na panela, porque é frutífero, vedado. O réptil não pode ser comido, ele é frutífero. Presta atenção nisso. Cadê aqui? E multipliquem sobre a terra, né? Finalizei. Agora, a segunda vertente, falando da videira de forma literal ou figurativa. Estamos no primeiro verbo que o humano deve aprender para ser liberto. Isaías capítulo 32, verso 10 a 12, diz assim, o mesmo verbo com uma aplicação ampla, olha só. Porque num ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos, que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, cingi com saco os vossos lombos, baterão nos peitos pelos campos desejáveis, pelas vinhas frutíferas. Vinha frutífera é o mesmo verbo aqui. Baterão no peito porque não vai haver mais frutos sobre a terra. Aqui é uma referência de um fruto físico que secaria, mostrando um fruto de descendência, Leomar, que desapareceu nesta geração. Ezequiel, pastora, piora a nossa situação. No capítulo 19, verso 10, vocês vão anotando as passagens. Tua mãe, olha a acusação de Adonai pela boca do profeta Ezequiel. Tua mãe era como uma videira no teu sangue, plantada junto às águas. Ela frutificou, encheu-se de ramos por causa das muitas águas. A vertente da videira como árvore frutífera por causa de uma água recebida por essa videira. Então vocês vão ver o texto usando o verbo em forma literal, em forma figurativa. Gênesis capítulo 49, no verso 22, o texto diz assim: na bênção de José, o protótipo, o modelo a ser seguido e replicado, José é um ramo frutífero. Ele recebe a bênção acusando-o de ser frutuoso. Ramo frutífero junto à fonte. A videira só dá fruto perto de águas. José era junto à fonte. Esta casa chama-se Rehovot, um poço de água para nos dar condição de frutificar. Mais claro que isso, impossível. Para dar o primeiro grito dos 4 necessários, tá? Olha lá o que acontece. Os seus ramos correm sobre o muro. A videira se expande, né? Ela invade o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e os flecharam e o odiaram.
Você vai crescer debaixo de ataque de flechas de tudo quanto é lado. Seu arco, porém, susteve-se no forte. Os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos dos valentes de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. É para passar aperto durante a frutificação? É compatível com o que a Torá está dizendo, que no cativeiro, sendo assolado, você vai frutificar? A bênção de José reflete exatamente o primeiro grito que nós precisamos aprender a dar para celebrar Pêssah. Frutifica-nos pela palavra que vem como água nos nutrindo, nos hidratando, nos sustentando. Pelo Elohim de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênção dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. O segundo grito, pastor. Sharat. Olha que verbo caprichoso. Aos 4 verbos, não desses 4 verbos. Os 4 verbos em Egito, que promoveu uma explosão demográfica dentro do Egito. Eles não são sacralizados, vocês vão entender a diferença. Mas necessários. O que foi eternizado foram os 4 verbos de Adonai, que nós levantamos as 4 taças de Pêssah. É aí que nós vamos chegar. Calma. Sharatz. Olha que interessante, o verbo é enxamear, fervilhar, formar um enxame ou rastejar. Os enxames de insetos, que foram em parte usados como pragas para assolar o Egito, é símbolo da explosão demográfica hebreia assolando os egípcios que se recusaram a livrá-los. Porque eles rastejam, eles são multiplicadores, eles são frutíferos. Mosca, piolho, gafanhoto, todos seres de ampla capacidade proliferativa em terras estranhas, como os hebreus. Não foram à toa os golpes de Adonai. Outra aplicação linda dessa raiz encontra-se em Gênesis 1, verso 20 e 21. E disse Elohim: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, aquilo que se arrasta, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Elohim criou as grandes baleias e todo réptil, presta atenção, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. Qual é a origem dos répteis? A água geradora da vida. Faz ele se tornar proliferativo. Não pode comer. Não pode, pastor. Não pode comer o réptil. Ele prolifera. Ele prolifera. E viu Elohim que era bom. Êxodo 8, verso 2, outra aplicação, dentro da paraxá agora. E se recusardes deixá-los ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio criará as rãs. Da onde nascem as rãs? Proliferativas, abundantes, multiplicadoras das águas. Não pode matar, não pode comer, porque ela tem que proliferar para fazer barulho no Egito. As leis alimentares começam a ser vistas de outra forma. Não é só a impureza e a pureza tão tradicionalmente conhecidos. É o que pode ser destruído do que precisa permanecer. Enquanto uma vaca, pastor, usada no sacrifício demora 12 meses para gerar, os enxames
Os répteis proliferam muito mais rápido em 12 meses. É um problema, Leomar, proliferativo. Os hebreus precisaram em 400 anos sair de 70 e virar 600 mil homens, sem contar velhos e mulheres. Era um enxame que as águas produziram em Egito. Qual água? Do Nilo? Não. As águas da palavra de Elohim deixada como herança por Abraão, Isaac e Jacó. A mesma água que nós temos hoje, ó, na nossa mão. Cheio de exemplo para nós aprendermos. Levítico 11. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não comerá. Não pode comer. Não pode impedir o proliferador. O proliferador tem que continuar. Salmo 105, ele aprofunda a visão. Com a mesma raiz, hein? É o segundo grito, hein, do escravo. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cão. Mandou trevas, a fez escurecer, não foram rebeldes à sua palavra. Converteu suas águas em sangue, matou seus peixes. A sua terra produziu rãs em abundâncias. Olha lá onde é que vai a assolação. Até nas câmaras dos seus reis elas foram. Falou ele e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu termo. Eles não estavam entendendo que a proliferação de enxames que Adonai lançou sobre o Egito naquele tempo era o sinal da força que a proliferação frutificadora de Israel tinha já sobre o Egito. Deixa meu povo ir. Ele usou uma linguagem, pastora, muito, muito clara. E eu refletindo sobre isso agora pela manhã, eu me lembrei que a linguagem egípcia daquele tempo são os famosos hieroglifos. Se você fosse desenhar Israel na parede de uma pirâmide para dizer que eles tinham multiplicado naquele tempo, você desenharia um enxame de moscas, um enxame de insetos, para falar, este era Israel. Ele usa a linguagem egípcia para falar com o Egito. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Que não foi uma mera manifestação divina pelo bel prazer divino de usar insetos que proliferam em velocidade para atingir o Egito. Ele usa a linguagem da gramática egípcia para que todos os egípcios entendessem o que estava acontecendo. Ele ama o Egito. Ele não ia falar hebraico com quem fala, sei lá, a língua egípcia da época. Porque o Egito abrigou meu filho. Somos devedores do Egito. Ele vai falar com o espírita na linguagem que o espírita consegue entender. Ele vai falar com o católico, com o protestante, com o ateu, com o judeu, na forma que cada um é capaz de entender a sua linguagem. Senão não seria justo da parte de Elohim. Não expressaria amor. Isso é amor para salvar. Ezequiel no capítulo 47, a última referência dessa raiz ainda, o texto diz assim nos versos 8 e 9, Ezequiel 47, 8 e 9. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, descem a campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. É para dar na nossa cara. É para dar na nossa cara. Por que o primeiro golpe é o sangue sobre as águas do Nilo? Porque não eram aquelas águas que nutriam o Egito. O Nilo era adorado como a água nutridora do Egito. Ele queria mostrar que era a água que vem dos céus. Aquela que Yeshua diz que quem beber dela nunca mais terá sede, é que faria o Egito ser forte. Ele estava educando o Egito numa linguagem egípcia para que todos fossem considerados sabedores da vontade de Elohim de salvá-los. Terceiro verbo, rabá, trazer abundância.
Uma raiz primitiva, pastora, que significa aumentar em qualquer espectro, ser em autoridade, ampliar, exceder, faz alusão à expressão crescer com qualidade. Nos faz crescer em Egito com qualidade. Não é só um muvucão. É qualidade, Levi. Essa raiz tem mais de 120 referências em todo o Tanar, no Primeiro Testamento. Mas eu separei duas. Deuteronômio 30, verso 15 e 16 diz assim: vê, que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o eterno teu Elohim, ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos, os seus estatutos e seus juízos, então viverás e multiplicarás. Serás abundante, se tornará um povo fértil, se escolheres o caminho da vida, o caminho do bem. Deuteronômio no capítulo 8, vai a fundo, verso 11: guarda-te, não te esqueças do eterno teu Elohim, não cumprindo seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno, para suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o seu coração, e te esqueças do eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da rocha, ser frutífero, abundante. Advertência divina mais clara impossível. Quarto verbo, quarto grito, atsam. Atsam significa quebrar os ossos. Seja grande, seja aumentado, seja mais, torne-se. Uma raiz primitiva que aponta para uma mudança, para ligar firmemente algo, ou seja, para ser poderoso ou numeroso, dá origem ao substantivo etzem, osso. Gênesis 26:16 usa essa referência. Disse Abimeleque a Isaque: nossos pais em terra filisteia, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. O homem não só era multiplicado, o homem não só era frutífero, ele tinha mais poder do que eles. Autoridade, não é poder bélico. Não é poder bélico de quem tem mais míssil e de quem tem mais bomba atômica ou mais metralhadora. É de quem tem autoridade dos céus para julgar na terra. O cetro ensinado na semana passada, que nas bênçãos diz que não se afastaria da casa de Judá. Não foi isso? De onde descende o rei Davi e o nosso Messias, e uma moabita é matriarca, porque dela vieram Davi e veio Yeshua. Uma moabita que encontrou o seu povo e encontrou direção. Isaías 31 pega pesado. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos e confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, são como osso, fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Eterno. A referência que o Leomar fez há pouco tempo aqui atrás. Isaías 47, pastor, ensina que em Egito, ainda gritando pela salvação, o verso 8 fala de Isaías 47. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas seguras e diz consigo mesma: eu, somente eu, e além de mim não há outro. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia perderá os filhos e a viuvez chegará à tua porta. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus encantamentos. Abundância, mas para o mal,
para algo que não é sagrado, que não vai te conduzir ao sagrado. Porque confiastes na tua maldade e dissestes: não há quem veja. A tua sabedoria é a tua ciência. Isso te fez desviar. E dissestes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outro. O hebreu aprende gritando que o caminho é o inverso disso daqui. Como é que nós falamos no início? Ele se coloca em segundo plano para que Elohim e o semelhante fiquem em primeiro plano. Você aprende isso ainda num ato não sagrado, mas necessário para chegar à sacralidade. Depois vocês podem anotar Isaías 29, 10, Salmos 105, 23 e 24, vai falar no mesmo sentido. Diante desse movimento dos hebreus, olha o movimento, eu vou usar uma palavra que a pastora Sandra, uma revolução hebreia. Fizeram um movimento com 4 verbos não sacralizados ainda, mas fizeram um tumulto no Egito, uma revolução que ecoa até hoje, todo dia 14 de Nisão ao pôr do sol, Pessa. Diante deste movimento dos hebreus, expresso na forma de 4 verbos, podemos ver claramente que houve uma exigência divina para eles antes que o real poder de Adonai recaísse sobre o Egito. Antes. Adonai aguardou o povo hebreu testemunhar, por meio de ações e resiliência, os traços abrâmicos inerentes à sua legitimidade biológica, para depois torná-los libertos da servidão. E esse é o traço humano tão esperado por Hashem para nos libertar. Quando ele enxergar os 4 verbos na nossa vida, ele nos liberta de tudo que nos aprisiona. Aí você é obrigado a recuar. Todo o movimento bruto que você fez, ele te ensina a recolher a mão para que agora ele te liberte. Bendito seja. Com muita lágrima, com muita dor. Com muita lágrima e com muita dor, mas nós vamos aprender. Vamos. Segundo a tradição oral dos hebreus, os hebreus daquele tempo violaram o acordo feito com Faraó no ato da chegada da família de Iosef ao Egito. Houve um acordo. Eles romperam durante os 400 anos, o qual previa uma habitação restrita à terra de Goshen. Faraó recebeu Jacó e disse: a terra de Goshen é de vocês. A Torá oral afirma, e enfatizam os comentaristas, que ao extravasarem a fronteira de Goshen, Gozen, né, como na tradução, e se espalharem por todo o Egito, os hebreus começam a assimilar costumes e hábitos que os distanciam dos traços abrâmicos preservados até aquele momento. Por que precisava de uma multidão de pessoas? Porque parte dela não seguiria os traços abrâmicos de Adonai. Não é nem 30, não é menos que 30, nem mais do que... Inclusive, essa penetração hebreia em meio à sociedade egípcia foi tão profunda a ponto de impactarem a cultura artística do tempo. Olha para que lado os nossos pais penderam quando esqueceram do seu aspecto abrâmico de vida, envolvendo-se com teatros e apresentações circenses. E, por consequência, ganhando status naquela sociedade, o que gerou profunda antipatia e aversão nos egípcios, visto que repudiavam a linhagem de pastores que marca a chegada de Israel nos 400 anos. Quem não assistiu, assista. O Mercador de Veneza. Guarda o nome desse filme. Um artista famoso chamado Al Pacino faz o papel de um judeu mercador em Veneza, na Idade Média, e vocês vão ver o que ele passou na mão de um povo, porque ele quis penetrar numa nobreza italiana que ele não pertence. Ele pode morar na Itália, ele pode habitar a Itália, pode viver aos custos do seu trabalho na Itália, mas não pode se assimilar a um italiano. Vocês vão ver o que ele passa, assiste o filme, a humilhação que ele sofre, pela arrogância de esquecer os seus traços abrâmicos mais primitivos.
Filme antigo. Acho que isso é da década de 90 esse filme. Assistam para vocês verem. A diferença que impactou Adonai e o permitiu agir contra o Egito foi a posição tomada pela tribo de Levi nesse tempo. Vocação sagrada. A única que não violou o pacto com Faraó e abandonou a terra de Gósen. A única que preservou os traços abrâmicos e não se contaminou com o Egito, dando a eles uma posição delicada de ocupadores das brechas deixadas por seus irmãos. O ato de eu e você não nos assimilarmos à terra estranha a qual nós vivemos nos coloca numa delicada posição de ocupar a brecha deixada pelos nossos irmãos que não conduzem a vida de forma adequada. A nação de Israel ocupa uma brecha a qual as nações deixaram em aberto por não cumprir Torá. E quando esta nação falha nesta vocação, precocemente o Messias precisa vir dar uma passada aqui para botar a casa em ordem. Entenderam a primeira vinda messiânica? Que não entra na cabeça do ortodoxismo. Porque até então era uma vinda messiânica. Ele precisou vir antes, porque a coisa tinha sido tão absurda, que ele olhou e falou: preciso intervir para que se cumpra a palavra de meu pai. Ele se bota na brecha pelos seus irmãos hebreus que não cumpriram a ordem divina de gravar no coração e testemunhar em vida da vocação sagrada a qual foram chamados. Ele precisa ocupar a brecha da casa de Israel. Aí é com a senhora. Fala aí, explica para o povo, pastor, porque estou em pânico aqui, porque eu preciso terminar. Está em pânico, né? Por isso que o Eterno nos disse no passado, não é por acaso que seu pai chama Levi. É porque tem vocação sagrada na casa. É, por causa da vocação sagrada. E por isso que a casa é flechada, ela é alvejada o tempo inteiro. Como na bênção de José. A diferença feita pela tribo de Levi é uma ação linear da parte deles, não tem curvas. Não é como Niemeyer, que desenhou Brasília com curvas, é uma linha reta, lembra disso? É uma linha reta. Outorgou aos Levi a vocação sagrada de testemunhar a existência de um Elohim único em meio a uma terra e um povo estranho. Por que precisou explodir demograficamente? Porque 1/12, que era uma tribo das 12, guardou a vocação sagrada. Quando diz: quem é por Adonai, venha para o meu lado. Só que aqui a tribo já se manifestou nesse sentido. Por 400 anos ela se provou. É o grito de Levi para frutificar, que não estava previsto na bênção de Jacó. Eu vou repetir, na bênção de Jacó diz que ele era um para frente, desequilibrado e violento. Ele, Simeão, com 400 anos de resiliência, guardando a vocação sagrada de se preservar em Egito, ele frutifica e se torna a tribo sacerdotal. Nenhuma conseguiu isso. Nenhuma. Não, eles pularam para o lado de Moisés em 2 segundos. E aí vocês vão entender por que o Levítico capítulo 2, o Êxodo capítulo 2, verso 1, começa: um homem da casa de Levi vai e toma uma filha de Levi. Ele autentica, ele dá legitimidade para que Moisés e Arão fossem inquestionáveis na ação sagrada que eles conduziriam, por causa do que a tribo de Levi fez durante 400 anos de cativeiro. Só isso, 400 anos. Não se contaminou, 400 anos. Números do capítulo 3, verso 1 ao 4, leiam depois. Os coatitas, os meraritas, aí já falando da descendência levítica em ato sagrado.
O texto de Números passa do capítulo 2 ao capítulo 4, pastora, só legitimando uma genealogia que preservou o aspecto sagrado da vida de Abraão, Isaac e Jacó por 400 anos. É a Torá embasando a legitimidade dos Bene Levi. Essa casa atingiu esse patamar de ser visto por Adonai e ser legitimado. Agora ouçam a parte boa. A contrapartida divina, após a manifestação dos hebreus nos 4 atos, nós não gritamos 4 vezes, 4 verbos. A contrapartida divina, após a manifestação em 4 atos verbais dos hebreus, também se dá por meio de 4 verbos. 4 ações que seriam eternizadas e sacralizadas por se tratarem do sagrado atingido em meio ao mundo. A diferença é que os 4 verbos divinos, da contrapartida aos 4 verbos humanos, ela se sacraliza pela presença divina em meio ao humano. É por isso que em Peça, a primeira taça, eu vos... Vocês estão cantando ali, gente, na música, vai comigo. Eu vos... Gente, tirarei. Segundo grito de Adonai, eu vos... Vocês estão cantando, livrarei. Terceiro, eu vos salvarei ou resgatarei. E o quarto, eu vos tomarei como povo. É a contrapartida divina, é sagrado. Tem que ser recitado e agora cantado ano após ano, para não esquecer que se nós dermos os nossos 4 gritos, Ele dará os 4 gritos dele em nosso favor. É por isso que Pêssar, esse ano, vai ser adornado pedagogicamente com uma letra Dalet, em laranja, que é a 4ª letra do alfabeto hebraico, os 4 gritos divinos e uma porta entreaberta dizendo: ainda há tempo de ser salvo. Vocês vão ver isso aqui ornamentado. Leonardo sendo Leonardo, perdão. Não posso pedir muito do Amós, vocês já viram de onde vem todo... Ele não é culpado. O texto vai dizer, na tradução André Chorak, eu também ouvi o lamento dos filhos de Israel. Êxodo 6, 5, 6 e 7. Eu também ouvi a lamentação dos filhos de Israel que o Egito escraviza. Eu me lembro de meu pacto. Assim diz aos filhos de Israel: eu, Adonai, vos farei sair dos fardos do Egito. Eu vos socorro de sua servidão. Eu vos redimo com braço estendido e com grandes penalidades. Eu vos tomo para mim como povo, e eu sou para vós Elohim. Creia, penetre, adira, sim, eu, Adonai, vosso Elohim, que vos faz sair dos fardos do Egito. É conjugado no presente. Ele nos faz sair. Nos faz sair. A tradução adequada do verbo, ele está gerando a saída. É atual, não é só uma memória passada. O processo está em andamento. Se nós dermos os 4 gritos, Adonai já tem 4 para nos responder. Os gritos divinos em 4 partes se dividem no verbo yatsá, uma raiz primitiva para sair, trazer para fora, em uma grande variedade de aplicações, literal e figurativa. Quem quiser anotar, Êxodo 17, 5 e 6, eu não vou ler, tá? E Gênesis 19, 12 e 13, é a aplicação do primeiro verbo do Êxodo capítulo 6 que nós lemos. Gênesis 19, 12 e 13, Êxodo 17, 5 e 6. Eu vou passar aqui pelos textos porque não vai dar tempo, tá bom? Segundo verbo, natsal, uma raiz primitiva para arrancar, seja no bom ou no mau sentido. Você pode ser arrancado para o bem, você pode ser arrancado para o mal. Defender significa entregar-se a si mesmo, escapar, ser resgatado, livrar. Salmo 69, verso 13 a 19, leiam com calma. É uma aplicação linda, linda, linda desse verbo.
Porque ele diz assim, ó, não se feche sobre mim a boca do poço. Nos livra. Não fecha de sobre mim a boca do poço, da água que me sustenta. Terceiro verbo, Gaal, uma raiz hebraica para redimir, salvar, de acordo com a lei oriental da época, no parentesco. Acordo com a lei oriental de parentesco. Ou seja, ser o parente mais próximo apto a te justificar. Eu serei o seu Goel, aquele que Boaz representou para Ruth quando o que tinha direito não quis. Quando os deuses que conduzem as nossas vidas não querem nos redimir, Adonai se apresenta como o legítimo resgatador. Isaías 44, 21 a 24, dá vontade de chorar quando você lê. É porque eu não tenho tempo. Isaías 44, 21, 24. O texto termina assim: eu, o Eterno, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Dá vontade de você fechar o livro da Bíblia e falar, não tem condições, eu não mereço ouvir isso aqui. Mas é o grito que vem dele, por isso que é sagrado. Uma conduta uniforme, que se aplica na vida de cada um da mesma forma. Os nossos esperneios e gritos dos nossos 4 verbos são personalizados mediante a nossa condição. Por isso que não pode ser sacralizado. Último verbo, lacar, uma raiz primitiva de pegar, aceitar, trazer, comprar, carregar, tirar e buscar. Daqui vem a legitimidade do texto, porque eu paguei alto preço por vós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Conhecem isso aí de algum lugar? Então tá bom. Anota a raiz, Gênesis 2, 21 e 24. Aqui, ó, por que tem que ser o verbo aqui, ó? Porque do osso do homem eu tirei para formar a costela. Adonai tirará de um osso dele para nos dar a condição de sua esposa. Essa é a ideia que o texto do Gênesis diz da formação da mulher. Por isso que o adultério é um pesadelo para Adonai para com o homem. Ele tirou da parte vital dele para gerar uma mulher para ele, nós, os seres humanos, e nós fizemos o que fizemos. Oséias, no capítulo 1, verso 2 e 3, acusa Israel de prostituição. Olha lá, porque a raiz é usada na acusação de Oséias. Agora, indo para uma visão macro de mundo, vendo Israel como um pequeno povo, quando comparado à população mundial, tem 9 milhões de pessoas no estado de Israel, tá? Só 7 milhões são judeus. Numa visão macro, quando comparado com a população mundial, é requerido desta nação a expressão dessa mesma vocação sagrada que foi confiada à tribo de Levi. Levi está para a nação de Israel, tal qual a nação de Israel está para o mundo. Se Israel falhar em sua vocação, ela abre uma brecha que alguém precisa ir a ela. Vocês ganharam tempo antes que eu agisse. Saca e sai. Alguém foi à brecha. Hoje eu entendi, cadê? Perfeitamente aquilo ali. A identidade judaica foi levada com 4 prepúcios por esta casa e enterrada para dizer: somos filhos legítimos desta terra, para que um povinho pequeno entrasse na brecha pela falha no dia 8 de Sucot, no 8º dia de Sucot. Um povinho. Não sei se fomos os únicos, mas um povinho foi lá para ocupar aquela brecha. E eu contarei para vocês com mais detalhes até lá. Nem mais nem menos. Não vos divorcieis de mim. Eu sou Adonai. Tome nas vossas mãos firmeza, estabilidade. Não se compare às pessoas do mundo.
mas viva na brecha por elas. Amém. Amém. Porque vocês entenderão e cantarão tudo isso. Amém, Pai. Entendeu a ocupação da brecha? No sábado passado, isso foi interpretado por meio da citação do texto de Êxodo 19:6, que diz: agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos. Porque toda a terra é minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ocupa a brecha de quem não está em condições. Quando é violada essa vocação sagrada, a mão divina pesa sobre o povo e a nação de Israel, por vezes os levando a uma exposição extrema na tentativa de corrigir-nos antes de uma punição definitiva. Vocês foram lá ganhar tempo. O que eles fizeram, o que nós fizemos em Shemini Atzeret do ano de 2023, foi exatamente esta brecha que ficou desocupada por quem deveria ocupar. O agravo atribuído ao isolamento das nações, quando Israel se isola das nações, mesmo habitando nelas, porque existem de 15 a 17 milhões de judeus no mundo, e desses apenas 7 milhões estão em Israel, provoca uma reação divina que perdura enquanto o povo não retorna dessa má escolha. Dessa má escolha de não ocupar a brecha. A inversão pedagógica atribuída ao judaísmo em geral, como meio difusor desta ideia de isolamento, pesa negativamente na decisão divina em favorecer seu povo ao longo dos séculos, e que culminou em tragédias tal qual o Holocausto. Quanto mais se isolar, quanto mais negar a vocação sagrada de ocupação de brechas em cidades, estados, nações pela face da terra, mais tragédias virão sobre a nação. Sobre um povo que diz temer e guardar Torá, onde quer que ele esteja. Em todo tempo a Torá diz, Êxodo 12, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar Pessah, seja-lhe circuncidado todo macho, então se achegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma Torá haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Desde o início o Pessah é inclusivo, não é isolacionismo. Êxodo 12. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucot, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma multidão de gentes, ovelhas, gado e animais. Moisés incluiu as nações no Êxodo. Todos os que sacrificaram o cordeiro e mancharam as suas portas com o sangue do animal que Adonai sacralizou para Pessah. Teve egípcio, teve tudo quanto é nação que morava no Egito naquele tempo, que temeu e cumpriu, foi. Anotem depois, Salmo 96, verso 3 a 10, anunciai entre as nações a sua glória e todos os povos. Aonde que está a prerrogativa de se isolar? O troço é tão sério do isolamento que em Yom Kippur, nós fazemos o quê? Buscamos expiação de pecados contra o que é sagrado. Qual é a leitura obrigatória de Yom Kippur que nós lemos, que a tradição judaica estabeleceu há mais de 10 séculos como leitura litúrgica obrigatória de Yom Kippur? Fala para mim. Qual é o profeta? Jonas, capítulo 1, 2, 3 e 4, o fujão das nações.
é chamado para ir a Nínive para pregar arrependimento, não vai. Se isola, é melhor, é superior, não se mistura. Foi parar na boca de um peixe, cuspido numa praia para aprender. Isso está em Yom Kippur. Será que a leitura não está fácil de ser feita? Nos perdoa, Adonai, nos espia por não termos ido às nações. Mateus no capítulo 15, isso aqui eu quero que vocês abram. Yeshua. Verso 21 a 28. Se é ou não inclusivo, se a Torá é ou não é inclusiva. Partindo Yeshua dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, cidades judaicas, cidades hebreias, Tiro e Sidom, no meio de uma muvuca de gente que entra e sai o tempo inteiro. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, chamava Adom, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Parece que Yeshua é partidário do isolamento. Parece. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Quem eram os isolacionistas? Os 12 ou o Rabi? Mas Yeshua respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o dever de assistir esta mulher e as nações é vosso. Porém, veio e adorou, dizendo: Adom, socorre-me. Então ele respondeu, olha o grito, igual o grito lá do Êxodo 1 que a gente acabou de falar: socorre-me. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele humilha a mulher. Porque ele era um isolacionista? Porque ele era um soberbo? Ele era um legítimo hebreu biologicamente testado? Ela, contudo, replicou: sim, Adom, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. As nações estão suplicando pelas migalhas de quem tem Torá à mesa. Yeshua estava testando até onde ela estava disposta a ir para receber Torá. O quanto nós somos capazes de nos humilhar para receber Torá. Isso chama-se amor. Então lhe disse Yeshua: ó mulher, grande é a tua adesão, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Depois vocês leiam Mateus 28, de 19 a 20. Fazei discípulo, ide às nações, imergi-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do sopro sagrado. Ide às nações para imergir. A brecha deixada pela casa de Israel no que diz respeito a ir e ensinar Torá às nações, criou uma espécie de vácuo. Presta atenção nisso para encerrar. Criou uma espécie de vácuo que foi ocupado por um sistema que deturpou essa sagrada vocação. Quando Israel se absteve da vocação, um outro sistema ocupou o lugar nesta vocação. Baseando-se equivocadamente nas ações de Paulo, o qual ia aos gentios para ensinar Torá, o cristianismo alavancou e idealizou um sistema de missões como um modelo modificado daquilo que a Torá determina para o servidor de Elohim. O vácuo estava lá, quem ocupou não estava pronto para a ocupação e criou um sistema deturpado de ensino às nações. Leia-se cristianismo. O isolacionismo cai nas costas do judaísmo. A deturpação de ir às nações e ensinar Torá recai nas costas dos cristãos que ocuparam um vácuo que não lhes pertencia. Porque todo cristão precisa de Torá. Você não pode ir às nações sem Torá.
leia Atos capítulo 15, eu anotei aqui, do verso 19 a 21, na famosa dissensão entre a igreja e o judaísmo, que vocês vão ver eles dizendo: a conclusão é que os gentios não sejam forçados à circuncisão, porque Moisés é ensinado em todas as cidades das regiões aos sábados. O que eles precisavam ouvir? Torá, Moisés. Não é à toa que a maior divergência existente entre o cristianismo e o judaísmo consiste no testemunho de Paulo e não no de Yeshua. Todos os exegetas cristãos batem de frente com os exegetas judeus por causa de Paulo e não de Yeshua, o qual é visto pelos pais. Os judeus veem Paulo como um desertor do judaísmo, pela abertura feita às nações, e pelos filhos como um fundamento de substituição da igreja de Israel pela igreja. Em última análise, eles culpam Paulo por Israel pelo cristianismo ter ocupado um lugar que era do judaísmo. Em última análise, ambos estão equivocados quanto a este ponto, pois Paulo apenas serviu de luz para nós enxergarmos o propósito maior da Torá, que reside na salvação da humanidade. Enquanto eles brigam, Paulo só quis iluminar as nações para saber que a Torá veio para salvar a todos. Sabe onde é que nós aprendemos isso? Domingo passado, dentro da penitenciária. Quando o ensino lá acabou, um jovem grita da sua cela, no andar de cima da galeria A, disse: irmão Leonardo, o que significa a frase Moyá, Rashi, Ramafé e Yavé? Eu falei: o quê? Cadê Lucas? Lucas não está aqui não. Estava eu, Lucas e pastora Sandra lá. Falei: fala de novo. Eu sonhei com a frase Moyá, Rashi, Ramafé e Yavé. E no sonho falava que esta frase era uma mulher tentando convencer o seu marido do seu amor, mas ela era entregue numa bandeja de prata, oferecida numa bandeja de prata. Aí eu falei: fala devagar, porque eu não estou conseguindo te entender. Esse foi o mesmo homem que há uns meses atrás gritou a frase Aron de pé que é noite, e nós tivemos um discernimento de uma outra questão que já foi ensinada aqui. Eu fiquei desesperado porque a frase era difícil de gravar. Chegamos no carro, anotei num papelzinho lá, a pastora ajudou, pegou um papel, me deu, anotei. E eis que eu chego aqui na congregação e fui olhar o que é Moyá, Rashi, Ramafé e Yavé. Isso não é hebraico. A frase pertence ao hino da Congregação Cristã do Brasil, especificamente na versão Shitzvah, um dialeto falado em Moçambique. Essa expressão faz parte do hino 401, Revela Teu Querer, traduzido como Moyá, Vagná, Ru, Tsamissê, que vi. Em português significa minha alma, onde habitará? Ou onde descansará o meu espírito? Essa expressão é uma variação fonética do dialeto moçambicano, que pertence ao hino 401 do Inário da Congregação Cristã do Brasil. É um hino de súplica utilizado em cultos de missões em diversos países, sendo traduzido para mais de 12 idiomas para atender às missões internacionais. O significado: a letra expressa o desejo do fiel em conhecer a vontade divina e encontrar repouso espiritual em Elohim, só que não ajustado ao molde abrâmico que os 4 gritos trarão para nós a voz de Adonai a nosso favor. Quando um vácuo acontece, quando um espaço é desocupado por alguém legitimamente apto a ocupá-lo, inevitavelmente um outro sistema inapto ocupará o vácuo e distorcerá a função de ocupação daquela brecha. Que nós, como casa, possamos aprender a ocupar estes espaços para que não haja em nosso meio e na comunidade a qual nós atendemos uma distorção, porque tzedakah feita pela casa
por uma falsa ocupação de brechas, pode virar caridade e perder todo o valor que ela tem. Que o Eterno nos abençoe.